Quando Putin invadiu a Ucrânia, acreditava ter controle total. Achava que o país não resistiria, e se resistisse, a Rússia teria recursos e pessoal para continuar a guerra. Mas como os tempos mudaram. Putin estava jogando damas enquanto a Ucrânia jogava uma partida genial de xadrez. Agora Putin está encurralado, preso em um cenário impossível de vencer, sem saída. A única coisa que Putin pode fazer para vencer na Ucrânia agora é justamente aquilo que vai destruir completamente a Rússia. A Rússia não pode se dar ao luxo de ganhar ou perder na Ucrânia, e Putin sabe disso. Enquanto seu exército é destruído na Ucrânia, já tendo perdido quase 1.350.000 soldados, com muitos mais por vir, já que a Rússia continua um avanço lento e árduo pelo território ucraniano. Putin enfrenta a decisão que nunca quis tomar. A mobilização está no horizonte. Tem que ser, e logo te contamos o motivo. Uma nova onda de mobilização é o único fator que manterá a Rússia ativa na Ucrânia, pois perde soldados em ritmo recorde. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia destaca logo de cara o problema que Putin enfrenta. Especialistas destacam que a saída em massa de russos da economia, diante da falta de pessoal, só agravará a situação na Rússia, segundo a inteligência militar da Ucrânia. E esse é o grande problema para Putin. A mobilização significa tirar da Rússia a mão de obra de que ela precisa para administrar o país, além de garantir que Putin tenha homens suficientes para mandar para o moedor de carne na Ucrânia. Putin agora está encurralado. Ele destrói seu próprio país para continuar a guerra ou permite que o exército russo vá se desfazendo lentamente sob o fogo infernal dos drones ucranianos lançados contra eles todos os dias. De qualquer forma, Putin perde e a mobilização será o catalisador disso. A United 24 Media relata que a inteligência ucraniana destacou que a economia da Rússia já está nas fases iniciais de recessão, pois uma combinação de estagnação e desaceleração da atividade está levando a produção russa a parar lentamente. A Ucrânia não está mentindo. Todos os indicadores econômicos sugerem que a Rússia está indo para o buraco financeiro, e foi o próprio Putin quem jogou seu país na privada. Rachaduras já aparecem. Em 8 de maio, a Euronews afirmou que 20 rodadas de sanções contra a Rússia já tiveram impacto. De janeiro a março, a economia russa caiu 0,3%, segundo o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia. Esse resultado marca a primeira contração econômica vista na Rússia desde 2023 e ocorre em um momento em que a inflação está em 6%. As taxas de juros são enormes, em torno de 15%, e o Kremlin está sob o peso de um déficit público que disparou para 60 bilhões de dólares. Esse déficit continuará aumentando enquanto Putin mantiver a guerra. O próprio líder russo admitiu problemas, mas evitou assumir responsabilidade. Tudo o que ele pôde fazer foi pedir para seus comparsas lhe darem razões para explicar por que a trajetória dos indicadores macroeconômicos está atualmente aquém das expectativas. A resposta para essa pergunta está bem na sua frente toda manhã quando você olha no espelho. Putin. Considerando que você tem espelhos nos bunkers subterrâneos. São só sintomas do que ainda virá, principalmente se Putin cumprir a promessa de mobilizar a Rússia para seguir na luta na Ucrânia. Apenas 2 meses antes desses números serem divulgados, a Economist afirmou que a Rússia já estava na chamada Zona da Morte. O veículo afirmou que a economia russa talvez não colapse, mas também nunca se recupere. Essa é a Zona da Morte, comparada pela revista Economist à altitude de 8.000 metros, onde o corpo se desgasta mais rápido do que consegue se recuperar. É aí que a Rússia está agora, presa em um ciclo interminável de produção de guerra que Putin ordenou. Neste momento, a economia russa mal consegue se sustentar no presente, enquanto Putin toma decisões que estão levando à destruição de qualquer perspectiva de capacidade futura. As exportações caíram, a produção despencou. Putin só pode taxar empresas e russos até certo limite, já que ambos sofrem, e ele não consegue cobrir o déficit no orçamento. A própria Rússia causou tudo isso a si mesma, e a mobilização iminente pode ser o golpe final, que mostra como o país nunca se recuperará. O coronel britânico Joby Rimmer também alertou sobre o impacto desestabilizador das más decisões de Putin no futuro do seu país. Em um discurso no dia 13 de maio na delegação do Reino Unido para a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Rimmer explicou tudo para que o ignorante Putin pudesse entender. Os dados da Rússia mostram essa tendência: crescimento econômico estagnado, investimentos fracos e queda na demanda do consumidor. As pressões fiscais estão se intensificando à medida que as receitas diminuem e os gastos, especialmente os gastos com defesa, continuam a aumentar.
mesmo com receitas de commodities trazendo alívio temporário, não resolvem os desequilíbrios estruturais de um modelo econômico movido pela guerra que se aproxima do limite, declarou Himmler. Putin não vai ouvir. Ele sabe que essas palavras fazem sentido, mas percebe que só poderia fazer algum progresso na recuperação da economia russa devastada retirando seus soldados da Ucrânia. Mas Putin nunca fará isso. Encerrar a operação militar especial sem alcançar nenhum de seus objetivos seria a morte da imagem cuidadosamente cultivada de homem forte que ele passou décadas criando. Como Putin poderia se apresentar como o protetor da Rússia quando ele tivesse retirado da maior guerra que o país viu em gerações? Isso simplesmente não pode acontecer. Essa armadilha está empurrando Putin cada vez mais para a mobilização, o que pode acabar com a economia russa. A Rússia vive agora um ciclo mortal de retroalimentação. Para sustentar sua máquina de guerra, Putin precisa destinar grande parte da mão de obra russa ao complexo militar industrial que criou. Isso, por sua vez, enfraquece a economia civil. Empresas não produzem o suficiente para a economia, quando o Kremlin e as empresas que ele favorece para a produção de guerra oferecem mais dinheiro do que nunca para as pessoas trabalharem nas fábricas ou morrerem na linha de frente na Ucrânia. A produção se mantém graças ao aumento dos gastos com defesa, que sustentam empregos e ampliam o controle político de Putin. Mas esse controle tem um preço. A Rússia agora depende tanto do seu setor de defesa que se afastar da guerra poderia desencadear uma enorme reação política e econômica. A Rússia não pode escapar desse ciclo agora. Isso prepara o caminho para o horror quando Putin inevitavelmente mudar de direção. A Rússia, em vez de recuar, vai se mobilizar. Quando isso ocorrer, a Rússia terá perdido a guerra por um grande motivo. A escassez de mão de obra na Rússia vai se tornar crítica, impedindo sua recuperação. O Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia aponta que a mobilização faria Putin cair em uma armadilha que encerraria a guerra criada por ele mesmo. Além de tirar ainda mais funcionários de empresas que não estão relacionadas à guerra, Putin também priva a Rússia de sua expertise quando faz a mobilização. Uma máquina de guerra moderna não precisa apenas de soldados enviados para a linha de frente. Ela necessita de pessoal qualificado, responsável por tudo o que acontece nos bastidores da máquina de guerra. Técnicos e sistemas, comunicações e guerra eletrônica serão chamados à linha de frente para trabalhar. Eles ainda podem trabalhar, mas agora fora da Rússia e nos territórios ocupados, onde a Ucrânia intensificou tanto os ataques que dobrou o número em abril em relação a março e segue aumentando. Na Rússia, pessoas qualificadas têm risco mínimo, mas na Ucrânia, um drone pode tirar da Rússia um funcionário talentoso que não voltará e não poderá transmitir seu conhecimento à próxima geração. O mais interessante é que a Rússia já reconhece a escassez de mão de obra. Em meados de abril, a governadora do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, alertou que a Rússia está enfrentando uma escassez de mão de obra pela primeira vez em sua história moderna, o que está acontecendo enquanto a economia do país está superaquecida. Ela mencionou que a taxa de desemprego de 2% na Rússia, embora historicamente baixa, não é tão positiva quanto aparenta. Na verdade, isso significa que as empresas russas não têm um número suficiente de profissionais qualificados para contratar, o que força o aumento dos salários e, consequentemente, eleva os custos de produção. Essas observações vieram após uma contração de 1,8% na economia russa durante os 2 primeiros meses de 2026 e equivalem a um alerta dirigido a Putin: não mobilize, ou será a morte da Rússia. É aqui que a situação se complica. A questão é: a Rússia vai mobilizar? Antes de respondermos a isso, tem muito mais conteúdo como este aqui no The Military Show. Se você está gostando das análises do canal, não se esqueça de se inscrever para nunca perder um vídeo. Então, a Rússia vai mobilizar? Já iniciou esse caminho e todos os sinais estão lá. Na região de Ryazan, Rússia, o governador Pavel Malkov sente a pressão da incessante demanda de Putin por mais soldados. Ele assinou uma ordem obrigando empresas de Ryazan a identificar possíveis candidatos ao serviço militar entre seus funcionários. Empresas com entre 150 e 300 funcionários precisam identificar 2 pessoas para servir na Ucrânia. Aquelas com 300 a 500 funcionários devem indicar 3 pessoas. E qualquer empresa com mais de 500 funcionários deve fornecer os dados. De 5 funcionários. Não há como escapar disso. Isso é uma mobilização disfarçada. Embora Ryazan seja a primeira, outras regiões russas devem adotar ordens parecidas, pois Putin quer mais soldados. Antes disso, Putin já se preparava para a mobilização. Em dezembro, o líder russo assinou o decreto convocando reservistas para treinamentos militares em 2026.
O Kremlin também impediu que qualquer pessoa soubesse os dois aspectos mais importantes desse decreto, que são o número de reservistas que serão convocados para o treinamento e quanto tempo esse treinamento vai durar. Mas nós não precisamos saber esses números. O que temos aqui é a Rússia preparando seus reservistas para a guerra, que é exatamente o que você esperaria que Putin fizesse quando está se preparando para mobilizar. Em 14 de maio, a Euronews noticiou sobre outra nova lei que Putin implementou. A Duma estatal russa aprovou uma lei que autoriza Putin a enviar as forças armadas para proteger cidadãos russos no exterior. Pode não parecer importante à primeira vista. O exército russo está na Ucrânia desde fevereiro de 2022. Mas lembre-se de que Putin sempre se referiu à sua invasão como uma operação militar especial e sempre evitou chamá-la de guerra. O que essa nova lei faz é preparar o terreno para que Putin declare oficialmente uma invasão sob o pretexto de proteger civis russos. A Rússia pode usar essa nova lei para se mobilizar. O Kiev Independent afirma que até 800 mil russos mudaram-se para a Crimeia desde sua anexação ilegal em 2014. Putin só precisa dizer que esses civis precisam de mais proteção do que já têm, e pronto. A mobilização será necessária para a proteção, não mais para a operação militar especial. Putin está preparando o terreno para a mobilização que está por vir, mas o que ele não percebe é que mobilizar não vai apenas lançar a Rússia em um abismo econômico ainda mais profundo do que aquele em que ele já caiu. Perder mão de obra é só um dos problemas. Outros fatores também vão se unir para paralisar a Rússia. Antes de tratarmos desses problemas, há mais um sinal de que Putin está prestes à mobilização, queira ele ou não. Segundo Alexander Sirski, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia planeja recrutar mais 409 mil soldados em 2026 por meio de recrutamento voluntário. Esse número traz suposições, como a de que a Ucrânia não causará mais baixas à Rússia do que o Kremlin espera, e que o recrutamento russo seguirá o previsto pelo Kremlin. Nenhuma dessas suposições funciona para Putin agora. De acordo com a United 24, a Rússia perdeu cerca de 130 mil soldados durante os primeiros 4 meses de 2026. Se esses números continuarem estáveis, isso resultaria em uma perda anual de 390 mil, facilmente coberta pela meta de recrutamento da Rússia. Esse é o problema. Não há nada de estável para a Rússia agora. Enquanto Putin renova sua ofensiva no leste da Ucrânia, como parte de sua vacilante ofensiva de primavera, as baixas russas estão aumentando. Em março e abril, a Rússia perdeu mais de 35 mil soldados por mês, totalizando 70 mil dos 130 mil já registrados este ano. Se a Ucrânia mantiver esse ritmo pelo restante de 2026, isso representa 350 mil soldados perdidos em 10 meses, mais os 60 mil perdidos em janeiro e fevereiro, totalizando 410 mil baixas. Isso supera a meta de recrutamento da Rússia e considera que as baixas mensais não aumentarão no verão, quando a Rússia atingirá o pico de ataques contra a Ucrânia. Só isso já seria ruim para a Rússia em mão de obra, mas há outro problema. 409 mil recrutas em 2026 é só uma meta. O Kremlin pode definir essa meta, mas não garante que a Rússia a atinja. Segundo Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, o país está longe de atingir os números necessários. No fim de março, Medvedev afirmou que a Rússia recrutava cerca de 27 mil soldados por mês. Multiplicando isso por 12 meses, você chega a 324 mil recrutas, o que é 85 mil a menos do que a Rússia deseja. Com recrutamento lento e mais baixas na linha de frente, a Rússia enfrenta problema de efetivo militar. A mobilização, que agravará a falta de mão de obra e os problemas econômicos russos, torna-se quase inevitável. Mas já dissemos antes que existem ainda mais problemas para Putin do que a crise de mão de obra que ele vai criar se decretar a mobilização. Existem mais 2 problemas e eles podem transformar uma situação que já está piorando em uma catástrofe absoluta para a Rússia, enquanto Putin se esforça para sair da armadilha em que ele mesmo se colocou. Primeiro, emigração. É provável que haja uma grande onda de russos saindo do país o mais rápido possível se Putin mobilizar, segundo relatórios da inteligência ucraniana. A Rússia já passou por esse tipo de emigração em massa, que foi desencadeada pela combinação do início da invasão de Putin e uma mobilização parcial instituída em setembro de 2022. De acordo com o Debel, cerca de 650 mil dos que fugiram da Rússia após esses 2 incidentes ainda estavam no exterior no verão de 2024. É pouco provável que muitos desses 650 mil tenham voltado à Rússia após mais de 2 anos fora. Parte dos que fugiram inicialmente e não fazem parte desse grupo já voltou, segundo a mídia United 24 Media.
Se Putin mobilizar totalmente, muitos tentarão fugir do país antes de serem convocados, junto com centenas de milhares ou até milhões. O sucesso disso ainda é uma grande dúvida. A Rússia já havia sido flagrada confiscando os passaportes de alguns de seus funcionários para impedir que fugissem lá em 2023, como relatou o Business Insider. Não seria exagero supor que o Kremlin esteja preparando algum tipo de proibição de emigrar para garantir o sucesso da mobilização de Putin. Mas há uma armadilha. Ou os russos ficam, talvez forçados pelo Kremlin e enviados à Ucrânia, agravando a falta de mão de obra, ou centenas de milhares emigram, com o mesmo resultado para Putin. Uma economia interna destruída que não consegue sobreviver à guerra que ele continua a travar. O custo para a economia russa só aumenta. Sobre custos, há um segundo problema que surpreenderá Putin e seus aliados do Kremlin. Mobilizar centenas de milhares de soldados para a guerra na Ucrânia implica altos custos de preparação para o combate. Destacam-se também as dificuldades financeiras da Rússia. O déficit orçamentário já superou os níveis planejados, e manter centenas de milhares de militares mobilizados demandaria gastos insustentáveis, afirma o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. O serviço tem razão. Todo soldado que a Rússia mobiliza para a Ucrânia precisa ser pago. Eles talvez não recebam os bônus absurdos de assinatura dos voluntários, que já chegaram a quase $27 mil, além do mínimo federal obrigatório, de $4.500 em algumas regiões da Rússia. Cada soldado recebe salário mensal e precisa de equipamento. O dinheiro também é gasto em treinamento e transporte. Com centenas de milhares de recrutas mobilizados, o país enfrenta dificuldades para financiar a guerra iniciada por Putin. Tudo isso mostra que a Rússia está numa espiral da morte. Não há como escapar dessa espiral. Com o aumento das forças armadas russas pela mobilização, o custo de mantê-las dispara. Mas a transformação econômica da Rússia por Putin impede de cobrir esses custos. A produção não militar cai ainda mais com a retirada da mão de obra essencial. Os que ficam não conseguem preencher as lacunas existentes, e certamente não conseguirão depois. A escassez de mão de obra só piora. A mobilização seria o fim de tudo, mas não da forma que Putin imagina. Ele agora está preso em uma guerra que não pode se dar ao luxo de ganhar ou perder. Se a mobilização lhe der o que ele quer na Ucrânia, ele deixa a Rússia como uma sombra do que já foi. Se ele não mobilizar, a Ucrânia seguirá destruindo o que a Rússia enviar, e Putin perde igual. Aqui está a pior parte para Putin. Ele sabe que tudo isso virá. Há uma crise profunda na Rússia, que se forma há anos e é causada por Putin. O exército mais forte da Europa pertence à Ucrânia. Não somos nós que dizemos. Os Estados Unidos acabam de declarar que a Ucrânia tem as forças armadas mais fortes da Europa. Putin odeia isso. Ele nunca quis ouvir algo assim. Mas o raciocínio faz sentido. O futuro da Europa agora depende da Ucrânia, e no que deve ser considerado um pesadelo que se tornou realidade para Putin, o reconhecimento dos Estados Unidos significa que a Ucrânia agora tem mais cartas na manga do que nunca nas negociações de paz. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez grandes declarações em 14 de maio, durante entrevista a Sean Hannity, da Fox News. No Air Force One, a caminho da China com outros membros do governo Trump, Rubio disse a Hannity que nenhuma força armada europeia se compara à da Ucrânia. Rubio declarou que as forças armadas ucranianas são atualmente as mais fortes e poderosas da Europa. Essa declaração terá grande impacto no Kremlin, um reconhecimento de algo que Putin nunca quis que os Estados Unidos reconhecessem. Rubio apresentou vários motivos para considerar a Ucrânia como o melhor da Europa atualmente, incluindo a ajuda militar ocidental, tema que abordaremos a seguir. Mas, muito acima disso, Rubio destaca dois fatores que tornam a Ucrânia mais forte que os demais. Experiência de combate única e abordagem assimétrica da guerra que mudou tudo o que sabíamos sobre combater a agressão russa. Vamos começar pela experiência de combate. A Ucrânia é mais forte, obviamente por causa de grande parte da assistência que recebeu, disse Rubio antes de acrescentar, mas também por causa da experiência de campo de batalha que adquiriu. Nunca subestime o quanto essa experiência de campo de batalha, conquistada com muito esforço, pode ser valiosa tanto para a própria Ucrânia quanto para o resto da Europa. A maioria das nações europeias, inclusive aquelas que poderiam ser encarregadas de conter uma futura invasão russa, não combate ativamente há anos. Veja o Reino Unido, por exemplo. A última participação do Reino Unido em uma grande guerra foi no Afeganistão, um conflito que durou de 2001 a 2021. O heroísmo dos soldados britânicos naquela guerra foi notável, mas aquela luta foi bem diferente do atual conflito entre Ucrânia e Rússia. As forças de Putin não travam guerra de guerrilha, avançam de forma implacável,
enquanto a Rússia emprega centenas de milhares de soldados em campanhas de desgaste para forçar os oponentes a se defender. O Reino Unido não vê algo assim desde a Segunda Guerra Mundial. Isso também se aplica à maior parte da Europa, e a maioria dos países europeus e da OTAN sabe disso. O valor da experiência de combate da Ucrânia é reconhecido há muito tempo. Rubio é apenas o mais recente e talvez o mais enfático a dizer isso na relação com os Estados Unidos, mas outros já afirmaram o mesmo. Em dezembro de 2025, o diretor-geral do Estado-Maior Militar Internacional da OTAN, tenente-general Ramijus Baltrinas, elogiou as contribuições dos oficiais ucranianos para melhorar os padrões coletivos da OTAN. A OTAN possui diversas doutrinas que orientam sua resposta a uma guerra com um país como a Rússia, sendo muitas ainda relevantes, principalmente no setor aéreo. A Ucrânia tem mais experiência lidando com a Rússia em terra, afirmou Baltrinas, e a OTAN pode aprender muito com o país. Em 2026, líderes europeus destacam que a experiência de combate da Ucrânia torna seu exército o mais forte do continente. Um mês antes dos comentários de Rubio, o chanceler alemão Friedrich Merz afirmou: "Nenhum exército europeu acumulou tanta experiência militar nas últimas décadas quanto a Ucrânia." Merz comentou isso ao falar do interesse da Alemanha em coordenar com a Ucrânia para conhecer melhor as estruturas militares ucranianas. A Ucrânia entende bem mais que a Alemanha como lidar com um tirano como Putin. No dia 25 de abril, o analista militar tcheco, coronel Otakar Foltin, disse ao UKR Informe que não há mais como negar a posição da Ucrânia como o melhor que a Europa tem a oferecer. Já existe um exército europeu, as Forças Armadas da Ucrânia, afirmou o coronel. Lembre-se dessa menção ao exército europeu, pois falaremos disso depois. Se o exército ucraniano conseguiu superar e deter o exército russo, isso significa, antes de tudo, que isso já é uma vitória em si. Em segundo, Foltin destacou que as Forças Armadas da Ucrânia são o exército europeu mais poderoso, com a maior experiência de combate e a maior determinação. Essa declaração final é interessante. O coronel tcheco ressalta que não é só a experiência que faz da Ucrânia a mais forte da Europa. Uma vontade indomável é tudo. E a Ucrânia lutou tanto ao longo de 4 anos porque a nação se recusa a capitular diante de um ditador que quer ver o fim da Ucrânia. Um consenso foi alcançado. A experiência de combate está no cerne da força da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acredita que tudo isso vem sendo construído há muito tempo. Há tempos ele ressalta que os heróis da Ucrânia são essenciais para tornar o país o mais forte de toda a Europa. Então ouvir Rubio, comandante da OTAN, líderes europeus e analistas repetirem isso será gratificante. A Ucrânia começa a mostrar que sua experiência pode beneficiar outros. No Golfo, cerca de 200 especialistas ucranianos em drones auxiliam países como a Arábia Saudita e Catar a se defenderem dos drones Shahid, usados pela Rússia contra a Ucrânia há anos. A Ucrânia se destaca como parceiro-chave de defesa global, impulsionada por sua experiência com a Rússia. Vladimir Putin abriu a caixa de Pandora ao invadir a Ucrânia, tornando o país a força de combate mais experiente da Europa, algo irreversível. No entanto, a experiência, por mais importante que seja, precisa ser acompanhada de táticas adequadas. E é aí que Rubio diz que a Ucrânia realmente se destacou. Enquanto soldados e exército ucranianos aprendem mais que qualquer outro país europeu ao enfrentar a Rússia, o que realmente fortalece a Ucrânia é como aplicam esse aprendizado e se adaptam no campo de batalha. Não há dúvida de que a necessidade de lutar nesta guerra fez com que os ucranianos desenvolvessem novas táticas, novas técnicas, novos equipamentos, novas tecnologias que estão criando uma espécie de guerra híbrida assimétrica, declarou Rubio, antes de acrescentar: "Isso é impressionante, não há dúvida disso." O secretário de Estado dos Estados Unidos está certo. A Ucrânia se tornou um celeiro de inovação desde que a Rússia iniciou sua invasão, a ponto de transformar tudo que qualquer um pensava que sabia sobre como se defender contra uma força muito maior. Os drones, é claro, estão na linha de frente dessa transformação. As nações do Golfo querem fechar acordos com a Ucrânia porque sabem que os drones interceptores desenvolvidos pela Ucrânia oferecem uma maneira muito mais econômica de lidar com os drones Shahid iranianos e com seus caros mísseis de defesa aérea fabricados no Ocidente. Na Ucrânia, os drones evoluíram. Inicialmente, o país adaptou drones comerciais para transportar pequenas cargas e atacar forças russas. Em seguida, esses drones foram aprimorados. Drones marítimos permitiram à Ucrânia atacar navios, apesar de quase não ter marinha. Entre 16 e 17 de maio, a Ucrânia usou drones para destruir uma embarcação da Guarda Costeira Russa e outros 46 alvos, segundo a TVP World. A frota do Mar Negro russa já descobriu e continua vendo quanto esses drones são eficazes. 1/3 da frota de navios de guerra agora está no fundo do mar.
Na Ucrânia e na Rússia, drones são o núcleo da estratégia assimétrica citada por Rubio. A Ucrânia criou zonas de morte que se estendem por dezenas de quilômetros, eliminando soldados russos antes de alcançarem a linha de frente. Ataques de longo alcance a ativos militares e instalações de petróleo russas em áreas ocupadas e na Rússia submetem a máquina de guerra de Putin à morte por 1000 cortes. O segredo de tudo isso é que a Ucrânia nunca fica parada, seja com seus drones ou com as muitas outras tecnologias que desenvolveu para formar a espinha dorsal de sua estratégia assimétrica. Segundo o Centro de Análise de Políticas Europeias, CEPA, a Ucrânia passa por uma mudança para reduzir o número de soldados na linha de frente. A exposição direta na linha de frente está sendo substituída por análise de dados, operações remotas e feitos de engenharia inéditos para exércitos europeus, que antes não necessitavam disso. Drones agora atacam entre 80% e 85% dos alvos na linha de frente visados pela Ucrânia, diz CIPER. A Ucrânia vai fabricar 8 milhões de drones só em 2026, acrescenta CIPER, e continua aprimorando tudo o que constrói. A estratégia assimétrica da Ucrânia vai além dos drones. A tecnologia desses drones e outros sistemas não tripulados é o que realmente impressiona e elevou a Ucrânia a outro nível no poder militar europeu. Essa tecnologia muda tudo. E aliás, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e ficar por dentro de tudo que vem por aí no nosso canal. No setor tecnológico, a Ucrânia lidera o uso de inteligência artificial em seus combates. Segundo o Ministério da Defesa, até abril, mais de 200 empresas atuam em tecnologias militares de IA na Ucrânia. Essas empresas respondem por mais de 300 desenvolvimentos em IA, muitos envolvendo drones registrados na Brave One, plataforma criada pela Ucrânia para apoiar seus inovadores. Aliás, só essa plataforma já merece destaque na estratégia assimétrica da Ucrânia. Através da Brave One, a Ucrânia apoia e financia seu setor de defesa descentralizado, evitando vulnerabilidade a ataques russos que possam destruir grande parte de sua indústria de defesa. Qualquer pessoa que tenha uma boa ideia pode obter o apoio de que precisa usando a Brave One. Para um país inovador, usar uma plataforma centralizada para apoiar empreendedores descentralizados é um golpe de mestre. E há muito mais sobre o que poderíamos falar aqui. O desenvolvimento de robótica terrestre pela Ucrânia significa que máquinas estão substituindo tropas na linha de frente para lidar com a logística e, como vimos em abril, até mesmo capturar posições russas. Os drones interceptadores, muito requisitados no Golfo, ajudaram a Ucrânia a interceptar quase 90% dos drones de longo alcance lançados pela Rússia no país mensalmente. A Ucrânia mostra repetidamente ser a força militar europeia mais forte, não por tecnologia cara, mas por criar armas eficazes e acessíveis contra a ameaça russa. Mais uma vez, o resto da Europa reconhece esse valor. Fabricantes grandes e pequenos por todo o continente agora correm para copiar o desenvolvimento de drones da Ucrânia, relatou Jasper Joly, do Guardian, em 10 de maio. Ele menciona a startup britânica Skycutter, que produz fuzelagens de drones interceptadores com uma linha de impressoras 3D. Esse negócio só surgiu pela abordagem assimétrica da guerra destacada por Rubio. Esse é só um exemplo de empresas europeias inspiradas pela Ucrânia ou atuando junto a ela, ajudando seus países a se preparar para guerras como as de Putin. Isso já comprova que a abordagem assimétrica da Ucrânia tem valor inestimável para a Europa, como afirma Rubio. Vamos a outro ponto citado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele destaca que parte do motivo pelo qual a Ucrânia se tornou a potência da Europa é o nível de ajuda militar que recebeu de seus parceiros nos Estados Unidos e no continente europeu. Rubio não está errado em apontar isso. De acordo com o Instituto Kiel e seu rastreador de apoio à Ucrânia, a Ucrânia recebeu quase 134 bilhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos, com mais 241 bilhões de dólares vindos da Europa, que também ofereceu outros 208 bilhões de dólares em ajuda que ainda não foram alocados. Programas como o PEL permitem que Ucrânia, Europa e Estados Unidos colaborem para obter armas ocidentais que a Ucrânia não conseguiu produzir sozinha. Sistemas de defesa aérea como o Patriot e aeronaves como o F-16 são os destaques entre as armas ocidentais que a Ucrânia recebeu até agora. O primeiro é o melhor sistema da Ucrânia contra mísseis russos, e o segundo amplia as opções aéreas do país mais do que qualquer outro em seu arsenal. Mas mesmo com essa ajuda, a Ucrânia ainda encontra maneiras de demonstrar seu poder. Usando os F-16 como exemplo, a Ucrânia está recebendo aviões descartados por países que já trocaram por caças mais modernos. Não é uma crítica, a Ucrânia valoriza seus F-16.
A experiência de combate que citamos antes aparece, pois a Ucrânia mostra ao Ocidente que até suas plataformas antigas têm valor. Em dezembro de 2024, poucos meses após receber os F-16, um piloto ucraniano alcançou um feito inédito no mundo, ao abater 6 mísseis de cruzeiro em uma só missão. Esse é o tipo de feito que só pode ser alcançado por uma nação que está focada em tornar suas forças armadas as melhores que a Europa possui. A Ucrânia adaptou-se para incluir voos em baixa altitude em missões com F-16, contrariando a doutrina padrão da OTAN. Por quê? Tudo se resume à adaptação. Voar alto torna os caças ocidentais da Ucrânia vulneráveis às defesas aéreas russas, mas voar baixo permite que a Ucrânia use seus F-16 para realizar ataques, enquanto minimiza os riscos enfrentados pelas suas aeronaves. É outra reescrita das regras tradicionais feita pela Ucrânia. Inovação combinada com experiência, seja com armas totalmente novas ou com equipamentos fornecidos pelo Ocidente, é isso que faz da Ucrânia o exército mais forte da Europa. Antes de continuarmos, vamos destacar mais uma forma em que a Ucrânia é mais forte que qualquer outra nação europeia. Rubio não mencionou esse ponto, mas ele é importante. A Ucrânia tem o maior exército ativo da Europa, depois da Rússia. De acordo com a estatista, a Ucrânia tem 900 mil militares ativos em suas forças armadas. Mesmo assim, isso fica longe dos 1.320.000 militares ativos da Rússia. Mas quando se trata de força militar em sua forma mais pura, a Ucrânia está muito à frente de qualquer outro exército na Europa. O tamanho é relevante ao lidar com a Rússia, mesmo que um país use táticas assimétricas para enfrentar batalhas mais difíceis do que só com força bruta. Mesmo que a Ucrânia reduza seu exército para 600 mil soldados, como propõe um plano de paz de 28 pontos dos Estados Unidos até o fim de 2025, ainda teria uma força 2 vezes maior que a da Turquia, que tem o segundo maior exército da Europa, excluindo a Rússia. Some experiência de combate, genialidade assimétrica e armas ocidentais a um exército desse porte e terá uma superpotência europeia. Mencionamos as negociações de paz agora há pouco. Você deve se lembrar que falamos sobre essas negociações na introdução do vídeo, onde dissemos que o reconhecimento da força da Ucrânia pelos Estados Unidos é um pesadelo para Putin na hora de negociar. As negociações não vão tão bem quanto Rubio e os Estados Unidos gostariam. Durante a conversa com Hannity, Rubio afirmou que as negociações desaceleraram e fez outros comentários interessantes. O presidente só quer o fim da guerra, que considera insana, afirmou Rubio sobre os esforços de Donald Trump para negociar a paz. Há muitas mortes dos dois lados. A Ucrânia vai passar 2 décadas reconstruindo. O dano à economia russa é extraordinário. Além disso, Rubio destacou que a Rússia está perdendo entre 15 mil e 20 mil soldados por mês. Esses soldados não estão saindo feridos, ressaltou Rubio. Eles estão morrendo, enquanto a Rússia perde 5 vezes mais soldados por mês que a Ucrânia na guerra. Esses comentários são importantes por um motivo muito simples. Eles mostram a Putin que ele não pode manipular os Estados Unidos para acreditar que a Ucrânia é mais fraca do que realmente é. Buscando vantagem nas negociações de paz, Putin passou 2025 usando desinformação para mostrar a Rússia como invencível diante da pequena Ucrânia. Às vezes, a manipulação parecia funcionar. Em dezembro, Trump afirmou que a Ucrânia estava perdendo a guerra contra a Rússia, apesar de os russos terem tomado apenas 1% do território ucraniano em um ano e perdido cerca de 415 mil soldados. Isso não é vencer uma guerra, é apenas se arrastar enquanto espera conseguir negociar um acordo de paz que não reflete o que realmente está acontecendo no campo de batalha. Putin tentou criar uma narrativa inexistente. Agora, Rubio afirmou publicamente que a Ucrânia tem o exército mais forte da Europa, destruindo essa narrativa. Por isso, as declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos são um pesadelo para Putin. Mesmo ao falar em prever um fim para a invasão iniciada por ele, Putin precisa encarar que não pode mais enganar os americanos. A nação que se apresentou como a principal mediadora nas negociações de paz agora sabe, sem dúvida, que a Ucrânia não é a nação fraca que Putin tenta mostrar. A Ucrânia é forte, mais forte do que qualquer outra nação da Europa, e os Estados Unidos reconhecem isso. Da próxima vez que seus delegados estiverem na mesa de negociações, eles não poderão mais argumentar sobre a inevitabilidade de uma derrota ucraniana. Rubio e seus compatriotas percebem a farsa. Eles veem o dano à economia russa e percebem o número de mortes, com a Ucrânia impondo mais baixas à Rússia do que sofreu. Eles veem as forças armadas da Ucrânia como uma fera assimétrica, que virou o exército central da segurança europeia. Putin já não controla a situação. A força da Ucrânia começa a mostrar resultados. Isso aparece na avaliação dos Estados Unidos e nos esforços da Ucrânia para ser parceira-chave de defesa na Europa e no Golfo. Mas até mesmo na própria Ucrânia, essa força está ficando evidente. O exército russo está batendo recordes novamente.
São justamente os recordes que a Rússia não gostaria de bater. Mais uma vez, algo saiu muito errado na ofensiva de primavera de Putin contra a Ucrânia, já que o número de mortos atingiu níveis inéditos. Putin conseguiu algo realmente inacreditável. Ele está vencendo sim, mas só na arte de perder. Não queremos soar repetitivos sobre os recordes quebrados, mas está tudo ficando ridículo para a Rússia agora. Vamos começar pelas baixas. Nos primeiros 4 meses de 2026, a Rússia conseguiu perder 130 mil soldados mortos ou feridos, de acordo com estatísticas do Ministério da Defesa da Rússia e reportagens da United 44. Isso já é um recorde. A Rússia admitir que suas táticas de moedor de carne causam tantas baixas é insano. Mais insano ainda é essa informação vir da Rússia, não da Ucrânia, o que provavelmente indica manipulação dos números. Os números reais podem ser maiores. A primavera deste ano trouxe recordes sombrios para a Rússia, com mais de 70 mil soldados perdidos em março e abril. Em março, a Rússia perdeu 35.351 de seus soldados mortos ou feridos, e abril veio logo depois, com 35.203. Se acrescentarmos a abril o dia extra que março tem, é provável que a Rússia tivesse quebrado o recorde estabelecido um mês antes. E se esse ritmo continuar, a Rússia está a caminho de perder mais de 100 mil de seus soldados apenas nos primeiros 3 meses da primavera. Pode piorar para Putin? Sim, e você vai descobrir como. Vamos focar nas baixas. Baixa em guerra significa qualquer soldado perdido por uma nação. Então inclui soldados mortos, feridos graves retirados do campo de batalha e os que se renderam ou desapareceram. Geralmente o número de baixas é mais afetado por ferimentos do que por mortes. Por exemplo, o Centro Belfer afirma que uma combinação de avanços médicos modernos e táticas de combate mais inteligentes normalmente faz com que os Estados Unidos tenham uma proporção de feridos para mortos em guerras que varia entre 10 feridos para cada morto e 17 feridos para cada morto. Mas quanto à Rússia, digamos apenas que ela quebrou mais um recorde, ao inverter o que sabemos sobre a proporção de feridos para mortos nos dias atuais. Em um artigo de 11 de março, o Kyiv Independente informou que a inteligência ucraniana descobriu que as estimativas internas da Rússia para suas baixas eram de 1.315.000 na época. Isso está mais ou menos de acordo com o número de soldados que a Ucrânia estava relatando como baixas na mesma época. Mas o que realmente chama a atenção nesses números é revelado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Foi registrada uma mudança na proporção de mortos para feridos entre as forças russas. De todas as perdas, 62% são mortos e 38% feridos, revelou Zelensky. Então vamos deixar isso claro. Os Estados Unidos registram uma proporção de feridos para mortos, de 10 feridos para cada um morto, no pior cenário. Putin disse, segura minha vodka, e criou uma máquina de moer carne, onde a Rússia quase tem um ferido para cada 2 mortos. Esse tipo de reviravolta é indesejado na Rússia, pois indica que o exército de Putin perde mais soldados de forma definitiva do que por ferimentos recuperáveis. Isso criará lacunas nas forças armadas russas. Além disso, há outro grande problema e um recorde sendo quebrado por trás dessa já grande questão. Antes desse recorde, há outro. Os avanços russos em Donetsk têm custado mais caro do que nunca. Donetsk deve cair para que a Rússia reivindique o Donbass, região que Putin exige da Ucrânia como condição para um acordo de paz. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, afirmou em 13 de maio que a Ucrânia deve retirar suas forças do Donbass para viabilizar negociações de paz. Mas o que Peskov realmente quis dizer foi: por favor, vão embora e parem de matar um número recorde dos nossos soldados. Segundo a United 24, media a Rússia sacrifica mais soldados por menos território do que nunca. O avanço militar da Rússia foi de apenas 53 km² em Donetsk durante o mês de abril. Esse avanço custou 25 mil soldados russos, dando à Rússia uma proporção de 470 soldados perdidos para cada quilômetro quadrado de Donetsk que está conquistando. Esse é um número horrível. 2 cálculos mostram como isso é ruim. Primeiro, como isso se compara aos avanços russos do ano passado. De acordo com o Moscow Times, a Rússia conseguiu fazer seus maiores avanços em um único ano durante a guerra até agora, conquistando um total de 5.600 km² de território da Ucrânia. Isso não é tão impressionante quanto maiores avanços em um ano sugere. Ainda assim, isso representa apenas 0,94% do território da Ucrânia. Mesmo assim,
Considerando esse número e o relatório da National Interest, que aponta cerca de 415 mil soldados russos mortos, feridos ou capturados em 2025, temos uma relação interessante entre soldados perdidos e território conquistado. Em 2025, a Rússia tomou território a uma taxa de 74,1 baixas por quilômetro quadrado. Esses números não são só de Donetsk. Mas ainda assim, a Rússia está perdendo mais de 6 vezes mais soldados para cada quilômetro quadrado que conquista em Donetsk do que perdia para tomar a mesma quantidade de território em 2025. Este é um novo recorde para Putin, e a situação piora ao analisarmos o que ainda falta para a Rússia capturar em Donetsk. Em um relatório de 8 de abril, quando a Rússia estava perdendo apenas 316 soldados por quilômetro quadrado de Donetsk que conquistava, a United 24 Media disse que ainda restam entre 6.000 e 7.000 milhas quadradas de Donetsk sob controle da Ucrânia. Vamos usar nossos números recentes de baixas por quilômetro quadrado nesses dados. No cenário mais baixo, a Rússia pode perder 2,82 milhões de soldados para tomar o restante de Donetsk. No mais alto, esse número chega a 3,29 milhões. De qualquer forma, Putin baterá outro recorde, pois precisará sacrificar de 2 a quase 3 vezes mais soldados do que a Rússia já perdeu até agora, apenas para conquistar o restante de Donetsk. Algo está dando muito errado para a Rússia e piora para Putin ao analisarmos o recrutamento russo. A invasão de Putin durou mais de 4 anos, porque a Rússia sempre repôs os soldados perdidos na Ucrânia. Tudo mudou porque, pela primeira vez desde o início da invasão de Putin, a Rússia não consegue mais recrutar voluntários suficientes para enviar soldados ao conflito. Diversas fontes confirmaram, incluindo o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev. Um porta-voz de Putin afirmou em março que a Rússia recrutava 27 mil pessoas por mês para as Forças Armadas. Esse foi o mesmo mês de março em que a Ucrânia registrou mais de 35 mil baixas russas, então a diferença é óbvia. Na coluna Rússia Omics, o analista militar Yanis Kluger afirmou que a Rússia teve cerca de 20% menos recrutamento em comparação a 2025. Os números caíram de entre 1.000 e 1.200 nazistas recrutados para o exército de Putin por dia para entre 800 e 1.000. Zelensky acrescenta que a Rússia recrutou cerca de 80 mil soldados nos 3 primeiros meses de 2026, cerca de 9 mil a menos que as baixas sofridas no mesmo período. Os números estão todos mais ou menos alinhados. E de acordo com a mídia United 24, tudo isso significa que a Rússia agora está em uma posição em que enfrenta um déficit mensal de recrutamento que fica entre 10% e 15%. Parece que não há nada que a Rússia possa fazer para reverter esse fluxo também. Mais recordes são batidos nas regiões russas de onde Putin recruta, pois os bônus únicos de alistamento aumentam rapidamente. A Spiegel International relata que, em algumas regiões de São Petersburgo, esses bônus únicos chegaram a até $58.500. A Câmara de Comércio Bélgica-Luxemburgo na Rússia diz que o salário médio na Rússia é de cerca de $1.290. Então isso significa que a Rússia está oferecendo bônus de alistamento, que são mais de 3,7 vezes o valor que o russo médio recebe em um ano. Ainda não funciona. O recrutamento segue enquanto as baixas aumentam, e pela proporção de feridos e mortos, a Rússia nem pode enviar soldados feridos de volta à linha de frente para suprir a falta de pessoal. Muitos morreram nos campos e cidades da Ucrânia. A Ucrânia quer piorar ainda mais a situação para a Rússia. Já mencionamos a meta do ministro da Defesa ucraniano, Mikhailo Fedorov, de provocar 50 mil baixas russas mensais. A Ucrânia ainda não alcançou esse número, faltando cerca de 15 mil baixas mensais. A ofensiva de primavera já começou, e com a melhora do clima na Ucrânia, os ataques russos devem aumentar em tamanho e escala. Esse é o recorde que Putin gostaria de ver. Mas se a Ucrânia nos mostrou algo durante os primeiros meses de 2026, é que suas defesas são capazes de causar baixas em uma escala que nunca vimos antes. Mais ataques russos só trarão novos recordes que Putin não gostaria de ver. E se a Ucrânia conseguir alcançar a meta de 50 mil baixas de Fedorov, isso finalmente será suficiente para tornar impossível a campanha de desgaste que Putin está travando, a menos que o presidente da Rússia seja forçado a recorrer a medidas drásticas, como a mobilização. Putin segue vendo recordes serem quebrados. Está começando a parecer que precisamos ligar para o Guinness e pedir um livro especial de recordes, só para cobrir os fracassos catastróficos da Rússia na Ucrânia. 2026 tem sido um desastre para a Rússia até agora. A primavera, especialmente. Em breve, mostraremos como a primavera está ruim para a Rússia e 2 principais motivos do colapso dos planos de Putin para 2026.
Antes, lembramos que você assiste ao The Military Show. Se está gostando, inscreva-se no canal para mais conteúdo. O que essa primavera miserável da Rússia realmente significa para Putin? Todos esses recordes negativos já são suficientes para envergonhá-lo em escala global. Mas o que ele está supervisionando agora é o pior período que a Rússia já experimentou na Ucrânia desde 2023. E isso fica ainda pior, considerando que em 2025 a Rússia parecia estar lentamente ganhando ascendência. Vale lembrar que 2023 também foi o ano em que a Ucrânia lançou sua contraofensiva contra a Rússia. Embora essa contraofensiva tenha sido, em última análise, um fracasso em termos de alcançar os objetivos operacionais estabelecidos pela Ucrânia, ela ainda conseguiu proporcionar à Ucrânia um ganho líquido de território, pelo menos por 1 ou 2 meses. Se não fosse essa contraofensiva, o início de 2026 teria sido o pior período para a Rússia em toda a invasão. Vamos falar sobre território por um momento. A Ucrânia tem dificultado ainda mais a situação para a Rússia, com uma ofensiva de contra-ataque no sul, projetado para arruinar os planos de Putin para Donetsk. Esse contra-ataque eliminou a zona de proteção que a Rússia queria usar para proteger as forças de Putin, que na verdade estão gaguejando em vez de avançar. As forças russas em Donetsk deveriam ser protegidas por uma zona de proteção que já não existe. A Ucrânia pode enviar tropas ao norte, enquanto a Rússia precisa desviar recursos e soldados para conter um avanço que Putin não previu. Segundo a United 24, até 10 de março, a Ucrânia conquistou mais de 400 km². Em abril, o avanço ucraniano prosseguiu, enquanto a Rússia perdia ritmo. Isso fez a Ucrânia obter seu primeiro ganho territorial líquido sobre a Rússia desde a contraofensiva de 2023, ou desde agosto de 2024, considerando a contra-invasão em Kursk. De qualquer forma, é mais um recorde quebrado em 2026 que Putin não queria ver, já que a Ucrânia terminou o mês com uma vantagem de 111 km². Ainda aguardamos para ver se a Ucrânia aproveita essa reviravolta em maio. Se a Rússia continuar conquistando só 53 km² por mês em Donetsk, apostamos na Ucrânia. E só para dar uma cutucada em Putin enquanto ele está por baixo, em sua avaliação de 10 de maio sobre o progresso da Rússia no campo de batalha, o Instituto para o Estudo da Guerra disse que a Rússia não conseguiu alcançar nenhum tipo de progresso operacional significativo no último ano. Até mesmo a tomada de Pokrovsk, que antes era vista como um possível golpe mortal para a Ucrânia, já não significa muito, pois a Rússia demorou tanto para conquistar a cidade que a Ucrânia conseguiu ajustar sua logística e transformar o cinturão de fortalezas de Donetsk na armadilha mortal que vemos hoje. Putin deveria se perguntar por que isso acontece. Mesmo que não faça isso, as respostas estão diante dele. Tudo se resume ao uso massivo de drones. Drones FPV são os que mais causam mortes entre soldados russos. A mídia United 24 afirma que agora eles são responsáveis por cerca de 90% das perdas russas na linha de frente, e que a Ucrânia saturou totalmente as zonas de morte, à frente e atrás das linhas com esses drones. A Ucrânia se planejou com antecedência. No início de 2026, o Euromaidan Press informou que o país pretendia fabricar cerca de 7 milhões de drones ao longo do ano. Ei, olha só isso! Outro recorde! Mas dessa vez é um positivo. Também é um recorde da Ucrânia, o que vai deixar Putin ainda mais envergonhado. No entanto, por mais importantes que os drones FPV da Ucrânia tenham se tornado para tudo o que ela está conquistando em relação às baixas russas, os protagonistas pouco celebrados, mas cada vez mais importantes dessa história, são os drones de médio alcance que a Ucrânia desenvolveu. Esses drones dão à Ucrânia uma capacidade que antes era limitada durante a guerra com a Rússia. Capacidade de atingir praticamente quando quiser a retaguarda russa imediata. Esse conceito não é exatamente novo para a Ucrânia, embora seus ataques nos territórios ocupados anteriormente fizessem grande uso de sistemas de fabricação ocidental, como o sistema de foguetes de lançamento múltiplo HIMARS, além de ataques aéreos de caças lançando bombas e mísseis guiados contra alvos atrás das linhas de frente. A chegada de drones de médio alcance fez grande diferença para a Ucrânia, permitindo destruir nós logísticos russos, postos de comando e parte da infraestrutura que sustenta as forças de Putin na linha de frente. A matemática aqui é bem simples. Rússia menos sua retaguarda resulta em baixas recordes nas linhas de frente. Os drones de médio alcance permitem que a Ucrânia ataque a Rússia com baixo custo, entre 20 e 200 quilômetros além das linhas de frente. Drones FPV têm alcance limitado. Já os drones de longo alcance, mais caros, são melhores para atingir alvos dentro da Rússia. Zelensky reconhece o papel crucial desses ataques de médio alcance, que ele já chamou de prioridade máxima para a Ucrânia, levando a mais um recorde quebrado.
Segundo Zelensky, em 5 de maio, a Ucrânia duplicou esses ataques em abril comparado a março e quadruplicou em relação a fevereiro. Há uma intensificação de uma nova campanha, então espere mais recordes de ataques de médio alcance em maio. O que vemos em tudo isso é uma verdadeira justaposição de sucessos que quebram recordes. Os recordes da Ucrânia são positivos. Mais baixas russas do que nunca, avanço territorial e mais ataques de médio alcance indicam uma máquina de guerra em ascensão. Mas nenhum recorde da Rússia é bom para Putin. A Rússia está perdendo soldados em números recordes, recrutando em níveis historicamente baixos e, francamente, sem conseguir nada com a ofensiva da primavera. Putin está vencendo na arte de perder. Ele faz isso desde o começo da guerra, mas agora os números mostram que o exército russo está em forte declínio. Tudo isso é humilhante para um líder russo que se vê como grande estrategista militar. Só citamos superficialmente alguns dos contratempos embaraçosos enfrentados pela Rússia nos últimos meses. Ainda há muito a aprender, e está ficando difícil ver o grande fracasso da Rússia. Mesmo assim, assista ao nosso vídeo, onde detalhamos as humilhações de Putin em 2026. Se gostou do vídeo, inscreva-se no nosso programa militar para acompanhar nossa cobertura sobre o fracasso da Rússia em 2026. Obrigado por assistir.